estamos de volta então com o segundo vídeo da disciplina de Termodinâmica e Física Estatística do mestrado profissional em ensino de física. O que a gente está planejando fazer hoje é discutir um pouco o que é o equilíbrio, quais são os tipos de equilíbrio que aparecem em termofísica, em termodinâmica, e mostrar também para vocês duas aplicações que eu desenvolvi e que são facilmente extensíveis, né? E serve também de motivação caso vocês queiram desenvolver algo parecido para o momento em que vocês estiverem aplicando as suas aulas. Então, eu escolhi apresentar já esse material porque são simulações das mais simples possíveis, mas que a gente pode customizar ou adequar às nossas necessidades. São apresentações do tipo do PET Colorado, que alguns de vocês já conhecem e já aplicam nas suas aulas. Tá ok? Então vamos passar para lá para discutir já a física do que a gente vai tratar hoje. Então hoje nós vamos falar de equilíbrio, e equilíbrio das diversas formas. Relembrando o vídeo anterior, em termodinâmica a gente tem três tipos de interação. Tem uma interação térmica, em que a gente permite que os sistemas, né, tanto o sistema de interesse e a vizinhança, troquem somente energia. Tem a interação mecânica, em que parâmetros externos ou forças começam a atuar. No caso, por exemplo, pode ser uma força mesmo mecânica empurrando um pistão, né, para pressionar um gás, ou um campo elétrico, ou um campo magnético, e as forças oriundas das interações com esses campos. E finalmente tem o equilíbrio químico, que é aquele que a gente leva em consideração quando a matéria, as substâncias trocam como em reações químicas, mudam como em reações químicas, ou quando há mudança de estado, por exemplo, água virando gelo, mesmo que a substância seja a mesma, seja H2O. Essa é uma versão mais generalizada do que seria o equilíbrio químico ou difusivo aqui para a gente, ou da interação química ou difusiva aqui para a gente. O equilíbrio mecânico é aquele que a gente já está acostumado a ver e é definido da seguinte maneira: um sistema está em equilíbrio quando as forças sobre ele, né, a soma das forças sobre ele dá zero. Então, por exemplo, se eu estou em cima de uma superfície, né, estou aqui em equilíbrio porque o meu peso, por maior que seja, é equilibrado pela normal, a força exercida em mim por esse plano. As duas acontecem aqui no mesmo corpo, né, o peso e a normal. A condição de força ser igual a zero não é necessária, aliás, é necessária para o equilíbrio, mas não é suficiente. Pode acontecer se as forças estão aplicadas em posições diferentes, né, num corpo rígido, isso gera um torque. Eu acabei descendo na gangorra quando tinha uma força por aqui. Então você pode ter força zero, mas ainda assim o sistema não está em equilíbrio. Agora aqui, nessa situação que eu coloco, aparece em equilíbrio porque o meu peso aqui é anulado pela gangorra, agora sustentado pela normal. Tá? Mas antes, como tinha mais peso do lado de cá, uma força maior do lado de cá, causada pelo meu peso do que aqui, essa gangorra se movimentou. Então a condição para equilíbrio mecânico é soma das forças dá igual a zero, e se for um corpo rígido, a soma dos torques também tem que ser igual a zero. Ainda sobre equilíbrio mecânico, você pode ter um gás no recipiente, né, com as paredes que não permitem troca de calor, por exemplo, no primeiro instante, e esse aqui é um pistão móvel. Quando é que esse cara aqui entra em equilíbrio mecânico? É quando as forças em cada seção do meu gás, elas se anulam. Então aqui eu tenho a pressão atmosférica, né, que é a força sobre essa área, a área do pistão. Então tem uma força causada pela atmosfera, mais o peso do pistão em si, né, e aqui tem um empuxozinho em cada uma dessas camadas. Você nota que se esse gás aqui é composto de partículas com massa, né, e está sob a ação da gravidade, você pode ter mais partículas aqui no fundo, e uma partícula aqui também vai estar sujeita a uma pressão maior do que essa, mas ainda assim está em equilíbrio, porque a pressão que ela sofre aqui é compensada pelo empuxo. Então a soma das forças dá igual a zero, esse cara aqui tem equilíbrio mecânico para todos os pontos do gás, mesmo que todos os pontos do gás estejam em pressões diferentes. Tá? Eles vão estar em pressões iguais se estiver na mesma camada horizontal, para esse arranjo que eu coloquei aqui. Para mostrar isso, eu tirei uma foto aqui da atmosfera da Terra, né? Que não é plano, isso aqui é só uma seção circular. Aqui a gente vê que a atmosfera
Aqui tem a camada vermelha, dada pelo espelhamento Rayleigh no pôr do sol. Isso é o pôr do sol visto da estação espacial. Então tem o vermelho dado pelo espalhamento. Aqui é o azul também por esse espalhamento. Mas a gente vê que esse azul vai diminuindo, porque a quantidade, em cada camada dessa daqui, a quantidade de ar que tem aqui dentro, nitrogênio, oxigênio, etc., em cada uma dessas camadas é maior quanto mais perto da Terra. Então a pressão aqui é maior do que essa. Mas isso pode acontecer e a atmosfera está aqui. Olhando assim, a gente considera que está em equilíbrio. Pode ter correntes de convecções, mas se olhando aqui, parece estar em equilíbrio e a gente vai considerar isso. O equilíbrio térmico é um equilíbrio diferente, eu deixei para falar ele por último, né? Lembra que isso aqui tem a ver com as 3 interações? Pelo seguinte, você tem um corpo mais quente, todo mundo já teve essa experiência, o corpo mais quente é posto em contato com um corpo mais frio, e se esses corpos são iguais, mesma substância, mesma massa, acabam se igualando numa temperatura que é a média das 2 temperaturas iniciais, tá certo? Pois bem, mas aqui a questão é, a gente sabe que alguma coisa sai daqui e vem para cá até que elas se igualam, no caso é a energia, a interação é esse cara cede energia, esse sistema cede energia para esse aqui, se igualam, mas na verdade não tem nenhuma força agindo aqui. Por que a energia vai daqui para cá? Isso acontece espontaneamente, como a gente viu no vídeo anterior, esse processo de transferência espontânea de energia de um corpo a temperatura mais alta para a temperatura mais baixa é o que a gente chama de calor. Calor é esse processo, assim como o trabalho é um processo também. E a questão agora é como é que a gente define equilíbrio térmico se a gente não pode usar a definição do equilíbrio dinâmico que acontecia no primeiro caso. Se não tem força, como a gente define? Então a gente define por essa quantidade que a gente chama de temperatura, dizendo o seguinte: o equilíbrio térmico ocorre quando 2 corpos postos em contato e são permitidos que troquem energia somente na forma espontânea, eles se equilibram numa situação em que a temperatura dos atores são iguais. Então aqui não tem força, é por isso que eu tenho que redefinir equilíbrio térmico, e é agora um processo que é espontâneo, ao contrário do processo forçado. No equilíbrio químico, também não tem força, que você tenha 2 substâncias, a vermelha e a azul, que podem se juntar dando origem a verde e a amarela, a C e D, mas o C e D também pode se separar para criar o A e B. Quando essas taxas de reação do A e B para CD é igual a da CD para a B, esse cara aqui encontra-se em equilíbrio e a gente tem as 4 substâncias, como a gente diz, coexistindo na minha reação. O mesmo valeria, você imagina que azul e vermelho fossem água e isso aqui fosse gelo. Lembra, não existe molécula de água nem molécula de gelo. As moléculas são de água. Mas aquelas moléculas que estão juntas, mais juntas, formam a fase sólida, e as que estão um pouco mais separadas formam a líquida. Então a gente tem um equilíbrio químico, que aqui vai depender da temperatura. Se a temperatura é muito baixa, a pressão atmosférica, representado pelo fato dos nossos recipientes aqui estarem abertos, então a pressão constante, ou se você tem a temperatura muito baixa, todo mundo é gelo, na temperatura mais alta todo mundo é água. Na temperatura 0 você pode ter a coexistência desses materiais. Então você vê que o equilíbrio depende nitidamente da temperatura, da pressão, né, e do volume que considerar. Nós vamos falar então agora de uma lei importante que tem a ver com equilíbrio, que é a lei zero da termodinâmica. A gente segue exatamente o caminho contrário do que aconteceu historicamente, em que a lei zero foi a última das leis da termodinâmica. Como a primeira e a segunda já estavam enraizadas, a gente passou por fora dessa convenção, e para não ter que chamar a primeira de segunda, a segunda de terceira e assim por diante, inclui a lei zero. A lei zero diz o seguinte: se 2 corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com o terceiro corpo C, quer dizer, A com C está em equilíbrio, B com C está em equilíbrio. Então A e B vão estar em equilíbrio também uns com os outros. Tá? Você nota que para a definição da lei zero da termodinâmica, eu não preciso das definições de calor
e temperatura. Do ponto de vista de matemática, essa define uma relação de equivalência. Uma relação do tipo de equivalência quando ela é reflexiva, transitiva e simétrica. Reflexiva significa o seguinte: A igual a A. Então, se A isso fisicamente é meio óbvio, A está em equilíbrio térmico com A. B está com B e C está com C, é reflexivo. Ela é transitiva por essa enumeração aqui que a gente faz da lei zero. Se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, então A e C estão em equilíbrio térmico. Além disso, ela é simétrica. Simétrica porque se A está em equilíbrio térmico com B, então B também está em equilíbrio térmico com A. Tudo isso pode parecer óbvio, mas você vê o seguinte. Por exemplo, vamos pegar a relação maior que. Essa relação é transitiva. Se 7 é maior do que 5 e 5 é maior do que 3, então 7 é maior do que 3. Por outro lado, ela não é simétrica. Se 7 é maior do que 5, não significa, ao contrário, que 5 é maior do que 7. Você usa a mesma propriedade nos dois sentidos. Aqui eu posso usar. Se A está em equilíbrio térmico com B, então B está em equilíbrio térmico com A. Tá? Então essa é a propriedade simétrica da lei zero da termodinâmica. E essa relação de equivalência, então, me ajuda a determinar, a dizer que existe uma grandeza que pode caracterizar cada um desses estados A, B e C e que ela tem o mesmo valor e é uma função que tem o mesmo valor para A, B e C. A isso a gente dá o nome de temperatura. Tá? Então a gente tem uma definição de temperatura agora, já está um pouco mais embasada em física. Então, como é que a gente define temperatura? A e B, se você separa, deixa que eles interajam termicamente, isso é, só podem trocar energia, não podem trocar massa e não podem um fazer força no outro, apenas um contato térmico. Tá? Se isso acontecer, esses dois, depois de um tempo, vão estar em equilíbrio e esse equilíbrio é caracterizado pelas temperaturas iguais dos dois corpos. Você nota também que quando a gente enumera a lei zero da termodinâmica, a gente já considera 3 corpos que já estão em equilíbrio térmico entre si, sem pensar muito em como é que eles chegaram a esse equilíbrio. Então é isso que a gente quer discutir um pouco mais aqui. Eu vou apelar para como foi a construção histórica do conceito de calor e em si da termodinâmica. Começa com Lavoisier, em 1700 e alguma coisa, no final dos 1700, em que ele propõe a ideia do calórico, que seria um fluido autorrepelente. Autorrepelente para tentar justificar por que o calor seria um fluido, então seria uma propriedade das substâncias, né, dos corpos, e que tendem a sair desses corpos. Então ele seria autorrepelente. Se um corpo tem muito calor dentro dele, ele tende a jogar esse calor para fora, para o ambiente ou para a vizinhança. E mais do que isso, aqui já é interessante na proposta do Lavoisier a ideia da conservação. Esse calor vai ser transferido de um corpo para outro sem poder ser destruído. Então isso explicaria por que o calor sai de um corpo e vai para o outro. Tem mais calor aqui do que esse daqui. Por que quando você pressiona um material ou dá umas marretadas no material, ele esquenta? O que você está fazendo é pressionando o calórico, pressionando o calórico que existe nesse material, e aí você dando as pancadas, você pressiona, e aí ele sai. Ele tende a sair porque ele foi pressionado. Tá? Então essa é a explicação desse fenômeno do ponto de vista do calórico. Mas uma pergunta é, e se eu botar um martelo, se o martelo já tiver uma temperatura, né, a mesma temperatura do corpo, quando eu bato, por que há a produção de calor? Né? Essa é a pergunta. A saída do Lavoisier qual é? Existe em cada material, tem um calor livre, que é o para ser transferido, e eles têm também em cada corpo um calor latente, um calor que fica escondido, que quando você pressionou, esse calor é que foi irradiado e aqueceu o material.
foi quando apareceu o Conde Rumford, que tem uma vida um tanto atribulada, mas ele estava estudando o aquecimento dos canhões, era a época aqui da independência americana, então ele estava estudando como aquecia os canhões, como os canhões aqueciam cada vez que havia uma explosão. E ele ficava pensando o seguinte: por que esse corpo aquece? Pela teoria do calórico, a transferência de calor do corpo da bala na explosão para o tubo do canhão em si. O problema é que você ia atirando várias vezes, a temperatura do tubo ia aumentando, a temperatura do canhão vai aumentando. Ou seja, parecia que indefinidamente você pode ceder calor para um corpo. Isso meio que Conde Rumford não ficou muito satisfeito com a ideia do calórico. E aí fez um experimento bastante interessante, usando os canhões também, em que ele punha para girar um canhão, o eixo gerava atrito num corpo de início, né? Um corpo que tocava um metal com cavidade, e esse daí aquecia. Aí a ideia dele era o seguinte, uma das coisas que o calórico não explicava muito bem, por que o atrito das mãos gera calor? A ideia que se tinha na época ao fazer atrito, você arrancava pedacinhos da sua pele, esses pedaços tinham menor calor específico, ou capacidade térmica, que era o termo usado na época, arrancavam, e aí, na verdade, como eles saíam do seu corpo, havia a liberação do calórico, porque eles tinham menos calor do que quando estavam ligados, menos calórico do que quando estavam ligados na sua mão. Aí o experimento que ele fez primeiro foi pegar um material, aí do mesmo material ralar, fazer pequenos pedacinhos e jogar esses caras, tanto o grande quanto os pequenos, em água fervendo, a temperatura então fixa, e aí jogavam esses dois depois na água fria e viam qual que deveria esquentar mais a água. Se um realmente tinha maior capacidade térmica, se o grandão tinha maior capacidade térmica, que é a mesma quantidade de material, mas em forma de pó, que era a explicação para o calórico. E ele obteve que dava no mesmo. O que importava era a massa, não se era sólido ou só na forma de pó. Isso daí estava começando a indicar ele, na verdade já tinham outros, que tinham essa ideia de calor associada a movimento e não ao fluido que passa de um corpo para outro. Mas esse experimento que ele fez, girando um pedacinho de ferro, aquecendo, chegando a ferver água com o atrito de um pedaço de ferro no outro, e é interessante porque ele ferve água sem usar uma chama, apenas o atrito de dois materiais. Esse experimento ele chega a levar 2 horas e meia para ferver a água. Então, a partir daí é que começa a ideia do calórico como um fluido cair, porque não explica o calor desse processo que tem um movimento muito grande, e aí a gente passa a tentar formular uma outra teoria para calor, agora como forma de movimento. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma simulaçãozinha que eu fiz em Python, né? Então aqui você tem um corpo que está a 80 graus Celsius, outro a 20. Eu tenho as quantidades C1 desse corpo 1 e C2 do corpo 2. O que vai acontecer? Esse corpo aqui tem uma maior quantidade de alguma coisa, que a gente sabe que é energia. Não é temperatura. Isso até o pessoal do calórico já sabia que calor não era temperatura, porque não era característico do corpo, quer dizer, o tamanho, dois corpos com a mesma temperatura, o maior, né, de mesma substância, mas um com massa maior do que o outro, o que é maior teria maior capacidade térmica. Então dá para dissociar calor de temperatura. Então esse cara aqui está a 80, esse está a 20, esse é mais quente do que esse, a capacidade dos dois é igual, significa o seguinte: o que esse transferir para esse, ao transferir alguma coisa, a energia desse para esse, a quantidade desse daqui cai e a desse aqui sobe. Com C1 igual a 1 e C2 igual a 2, C2 igual a 1, a quantidade que esse vai descer vai ser igual à quantidade que esse vai subir. Então vamos botar os dois agora em contato. E o que acontece, a gente começou de 80 e 20. Né? Aqui a gente começa a ver o seguinte. A temperatura caiu muito mais rápido no início do processo e começa a cair lentamente agora para chegar no equilíbrio.
que chegou em 50 e 50. Então esse aqui já é um dado interessante. Quer dizer, a transferência de energia não é feita a uma taxa constante ao longo do tempo. Porque se fosse uma taxa constante, ia demorar tanto para chegar no finalzinho, para diminuir a temperatura no final do processo, quanto levou no início do processo. Então agora nós vamos aquecer esse corpo aqui. 80. Vamos esfriar esse daqui. Opa. Mas vamos botar a capacidade térmica de um sendo maior do que 2 vezes a do outro. Se eu botar agora em contato, vamos ver o que acontece. Já viu que esse aqui baixou de 50, então o equilíbrio não vai ser a 50. Os valores estão parecidos, então aqui demora mesmo, 40.1, 40 por 40. Então eles equilibraram na mesma temperatura, mas como as capacidades térmicas são diferentes, esse cara aqui é capaz de reter mais energia sem baixar a sua temperatura, a temperatura de equilíbrio foi para o lado dele. Lembra que ele era o mais frio. Então eu posso variar aqui as capacidades térmicas de cada um dos corpos e ver em que temperatura eventualmente eles atingem o equilíbrio. Um probleminha aqui, isso é legal, você pode aumentar a capacidade térmica muito de um em relação ao outro, que se eles estiverem à mesma temperatura não há transferência nenhuma de calor, né? Ou não há transferência de energia. E diminuir esse daqui. Aqui tem o seguinte, a gente bota os dois em contato. Um dos furos desse experimento, porque isso aqui é uma simulação, e aí na verdade é uma das vantagens de simulação. Esses dois corpos estão agindo, eu botei na simulação, eles estão isolados do ambiente. Eu não sei a que temperatura está a sala, porque além de perder calor de um para o outro, né, eu posso alegar aqui que todas as paredes são isolantes, exceto aquela parede que um toca no outro. Essa seria a explicação para esse experimento. Você pode ver aqui que demora bastante, foi 84,0, 84,09. Aparentemente está em equilíbrio, mas se eu tivesse uma casa decimal a mais aqui, provavelmente isso ia continuar girando. Então isso explica, por exemplo, porque quando você bota um termômetro, a gente diz que tem que ficar 3 minutos. Ficar 3 minutos mais ou menos. Você bota o termômetro, em 1 minuto e meio, 1 minuto ou 1 minuto e meio, ele já vai te dizer se a pessoa está com febre ou não. Se já está acima dos 37 ou não. Agora, se você quer 3 minutos, você quer precisão de 37,5, 37,8, 40,1 e assim por diante. Que é uma informação relevante se você vai fazer o acompanhamento. Você quer saber se a temperatura está baixando ou está subindo, ou está crescendo, está subindo, se a febre está piorando. Aí você faz uma segunda medição, também com tempo mais longo, para poder acreditar na casa decimal que vem depois do termômetro. Se você medir 1 minuto a temperatura e a criança já está com 39, já pode levar para o médico. Você não precisa esperar 3 minutos para saber se ela está com febre, porque aquilo dali não desce. A tendência vai ser só subir, você só deixa 3 minutos para ter uma precisão maior. Tá legal? Esse programinha aqui é um programa que na verdade foi feito com apenas 50 linhas de código. É todo bonitinho, porque a figurinha eu roubei, o cubo eu desenhei. Esse daqui é um ambiente que foi desenvolvido para fazer jogos em 2 dimensões. A gente utiliza isso, é um pacote que a gente chama de Pygame, é programado em Python, que é a linguagem de programação que mais cresce atualmente, e é relativamente simples de programar. O inconveniente desse programa, esse aqui eu fiz em Linux. E para instalar isso aí, eu consigo instalar em um outro Linux com relativa facilidade. Eu mando um arquivo zip e você descompacta isso num diretório, numa pasta e roda. Por outro lado, se for o Windows, esse programa já não roda, eu não vou conseguir empacotar com tanta facilidade. Eu teria que pegar esse programa, rodar no Windows, empacotar e distribuir para o Windows. Então, para cada sistema operacional, ele vai exigir um empacotamento diferente. E isso dá para... Existem coisas que facilitam ou não, mas em princípio eu teria que lançar 3 versões
do programa. Um para Mac, um para Windows e um para Linux. Aqui eu fiz a mesma simulação, agora usando JavaScript. Na verdade, usando uma outra biblioteca que é o Processing, que facilita a fazer gráficos e, não sei se vocês notaram, eu botei as temperaturas de início vermelho para o quente, azul para o mais frio. Aqui eu botei com 2 casas decimais, né, para que você veja esse efeito de lentidão de forma mais dramática. O programa também, aqui você tem acesso, você vê que o programa é pequenininho, tem um monte de espaço em branco aqui e algumas definições. Então também é fácil de programar e a vantagem, isso aqui roda em browsers, né? Eu não preciso mais nada, quer ver? Se eu quiser rodar num browser, ele roda assim. A saída, é a nova saída como o patch tem sido feito, reescrito em JavaScript para rodar em browser direto sem precisar instalar nada no seu computador. A desvantagem é que esse não tem as mesmas facilidades matemáticas que o outro Pygame tinha para fazer simulação. Na verdade, existem bibliotecas aqui, as pessoas vão desenvolvendo para poder tentar fazer isso em física, mas aí a programação não é tão simples igual é de Python, embora a distribuição seja muito mais simples. Nos 2 casos, vamos rodar isso aqui de novo, aqui eu posso facilmente modificar os parâmetros, então eu boto aqui 80 para o valor inicial e rodo novamente, ele começa de 80. Aqui eu botei 2 guiazinhas para entender como a velocidade, olha só, do 80 para o 45 cai rapidamente, mas do 45 para o 30 vai lentamente, né? Esse programinha aqui dá para botar bonito também igual o outro, né? Só que daria um pouco mais de trabalho. Então, em resumo, o que a gente viu hoje, né? A gente viu definições de equilíbrio, tipos de equilíbrio que dependem do tipo de interação que eu estou considerando, um pouco da história de como a termodinâmica veio se desenvolvendo com essa teoria do calórico e um problema prático que foi do atrito, e eu mostrei 2 simulações de contato térmico, e que essas simulações eu coloquei aqui nesse vídeo para lembrar vocês o seguinte: a teoria do calórico, por exemplo, serve para explicar esses resultados que a gente obteve com essas simulações, né? Para entrar em detalhes mais quantitativos sobre isso, aí a gente precisa de um pouco de ferramentas um pouco mais elaboradas, ou mesmo nas minhas simulações, elaborar um pouco melhor essa parte. E isso aí, então, eu deixo para o próximo vídeo. A gente vai estudar essa análise de como um sistema vai para o equilíbrio, que é a lei de resfriamento de Newton. Ele mesmo, Isaac Newton. Tá bom? Então, por aqui, a gente fica por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo.